Fala galera coisada, vamos falar aqui sobre tempos de estudo, tá? Quanto tempo eu devo ficar numa matéria só, numa disciplina só por dia, beleza? Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. Eu peço que você compartilhe, né? Se você tiver em algum grupo aí de WhatsApp, não era nem para estar, mas já que tá, compartilha aí o conteúdo para chegar, né? Alcançar mais pessoas e eu conto com a tua colaboração para o nosso canal crescer ainda mais, beleza? Mas vamos lá. Por que eu vou falar sobre esse assunto? É muito delicado o que eu vou falar aqui agora, porque às vezes as pessoas interpretam errado, né? Mas tem gente que se agarra com a matéria e só quer sair dali quando tiver entendido completamente o assunto. E aí eu entendo que algumas pessoas têm essa questão, às vezes por perfeccionismo, às vezes por falta de habilidade mesmo, enfim, ou de intimidade com o concurso, com o estudo para concurso. Mas vejam, a gente não vai conseguir, infelizmente, aprender tudo que a gente tem que saber para passar no concurso público fazendo um estudo único, uma passada só, uma batida só de edital. Tem gente até que às vezes acha, né, e eu já vi gente fazendo isso, gente com muito tempo de estrada, que depois que estuda uma vez o conteúdo, tá livre e aí vai ficar só fazendo questões. Isso é um problema sério, porque você acaba se deslocando, ou se desvencilhando, ou se desvinculando do estudo da teoria, e mais tarde a conta chega na prova quando você tem que, por exemplo, inferir ou extrapolar o conhecimento, ou fazer uma questão que nunca foi cobrada daquele jeito, ou que tem um viés diferente, tá? Então você fica meio que com uma limitação. Não vou nem falar em discursiva, porque quando tem discursiva você acaba não conseguindo realmente nem desenvolver, tá bom? Vamos falar só da objetiva. Mas bora lá. Por que eu tô falando isso? Porque esse é um dos mecanismos, ou é um dos gatilhos que faz uma pessoa ficar o dia inteiro numa disciplina só. Imagina, você tem 20 matérias para estudar. Vai passar o dia todo em uma matéria só? No teu ciclo, às vezes, tem 8 disciplinas. E tem gente que faz isso, tá? E tem gente que faz isso com frequência, constantemente. E aí, por isso que não consegue avançar. Não sei se você já ouviu falando esse termo aqui em algum vídeo, né? Mas eu falo muito da questão do concurseiro da quinta aula. O cara que não consegue avançar no conteúdo programático porque ele demora muito para avançar, geralmente é perfeccionista, e aí quando está na quarta, quinta aula ali, vai olhar para o edital para ver aquilo que ele já conseguiu estudar e ele vê que é muito pequeno, muito pouco para o tempo que ele já correu, e aí ele começa a ficar inseguro, achando que já esqueceu e volta, começa de novo o ciclo vicioso. Então tem que ter muito cuidado com isso, geralmente é esse mito de que ele vai aprender de uma vez só e que tem que fazer um estudo completo, 100% fechado e tal, tá? Eu estava falando com uma aluna do coaching que fez isso ontem e eu já tinha falado, já tinha alertado, e eu dei um exemplo que eu queria dar para vocês aqui agora. Ela estava com problema com língua portuguesa e passou o dia inteiro, perdeu o dia inteiro estudando língua portuguesa. E é claro que o percentual dela foi o mesmo, né? Foi um percentual baixo, o que fez ela ficar parada no tempo, enfim, se manteve. E aí eu fui explicar para ela, eu falei, olha, a gente vai estudar um tempo limitado, daqui a pouco eu vou falar que tempo é esse. Um tempo limitado por disciplina, para que você não tenha um excesso, né? Para que você não fique muito tempo, às vezes você vai ficar entediado estudando sem qualidade um assunto, sem entender por um detalhe que às vezes está em outro assunto mais lá na frente no curso. Isso acontece com língua portuguesa, com contabilidade, com matemática, com os direitos. Então, às vezes, dá a primeira passada e seguir adiante, e até na segunda batida de edital você vai conseguir melhorar seu percentual automaticamente, naturalmente, tá? E é por isso que eu insisto que as pessoas não travem os estudos. E o exemplo que eu dei para ela é o seguinte: existe um limite de absorção, né? E aí, se eu tiver errado, algum médico quiser me corrigir, me corrija, né? Mas o limite de absorção de vitamina C no organismo é de 500 miligramas dia. Vamos lá. Mais que isso, sai na urina. Então, adianta eu ficar tomando 1 miligrama, 2, 3, 4 miligramas de vitamina C por dia? Não. Por quê? Porque o corpo não vai absorver. A mesma coisa com o estudo. Vocês têm um limite, e esse limite é o limite até chegar no tédio, até assim, realmente ficar uma coisa chata estudar e aí você já não consegue mais fazer associações, o raciocínio já fica complicado, já fica travado, porque simplesmente há uma barreira ali, você não consegue mais entrar assunto daquela matéria naquele dia.
tá? Isso acontece com qualquer disciplina, Esse mecanismo de construção do conhecimento, ele exige tensão no sentido de você continuar estudando e fazer o estudo, dar uma forçada no estudo, mas também de relaxamento. Não sei se vocês lembram, na época de ensino fundamental, não sei se vocês eram assim, né? Eu era, que às vezes eu tinha uma aula de matemática, não entendia no dia, e no dia seguinte eu voltava entendendo. Eu fui dormir pensando naquilo e voltei entendendo o assunto. Então, eu tive um tempo de relaxamento onde eu consegui raciocinar melhor e encontrei realmente a saída para aquela situação, tá? Ou fez sentido uma forma que tinha sido só jogada na nossa cara lá no quadro negro, tá? Então, às vezes é um detalhezinho que tá faltando ali que você, com o tempo, você consegue matar, tá? Enfim, eventualmente você vai ter que passar uma matéria inteira e concluir a matéria inteira com um desempenho aquém do esperado, simplesmente porque você não tem experiência com o assunto. E aí na segunda batida, você lendo mais rápido, já tendo feito uma bagagem de questões, você volta e consegue entender coisas que você não tinha entendido na primeira batida. E isso não é fazer um estudo de qualquer jeito. Isso é ter paciência com o processo, entender o processo. Tem que entender o processo. Às vezes vocês querem colocar o assunto inteiro na cabeça e já quer sair entendendo tudo, e não é assim. Eu acho que eu estudei cursos completos de direito constitucional no período que eu fui concurseiro umas 8 vezes, 7, 8 vezes. Que eu voltei lá na aula 00 e comecei o processo todo de novo. Fazendo muitas questões, fazendo o estudo, realmente construindo com calma. Fiz o alicerce, levantei as paredes, reboquei e dei o acabamento e fiz tudo direitinho ali. Sem me atropelar, sem me exceder, tá bom? Professor, e qual é o tempo que o senhor considera ideal aí para cada disciplina? Veja só, dentro do sistema, do método 4.2 de revisão, a gente trabalha com a máxima eficiência do aluno. Então, esse é o que baseia a gente. Assim, eu quero que vocês aprendam a fazer mais com menos, com o tempo que vocês têm. E para isso, eu vou precisar trabalhar sempre com foco máximo, tá? Existem alguns estudos que colocam ali como 15 minutos como sendo o tempo máximo de foco mesmo, numa atividade, 15, 20 minutos. Depois a gente vai caindo a atenção. Então, imagine que em qualquer tempo de estudo que vocês coloquem, vocês vão ter um pico de atenção e depois vai caindo até você... E vai caindo porque você vai ficando entediado, vai ficando cansado, enfim. Então, qual seria a melhor estratégia? Eu vou observar o pico de foco. Quando ele estiver caindo, eu mudo de matéria. Por quê? Porque quando a gente muda de disciplina, o foco volta, tá? Se eu mudo de assunto, o foco volta. Às vezes eu estou na matemática, estou sem atenção, vou para a língua portuguesa, o foco volta. E aí eu consigo trabalhar sempre resetando esse foco e trabalhando com a mais alta qualidade. De atenção, em termos de atenção, tá? De ficar, poxa, caramba, mudei, virei a chave. Então, se eu trabalho com disciplinas entre 60 e 120 minutos, eu consigo aproveitar melhor esse foco, tá? Então, imagina que menos que 60 minutos fica um estudo muito apressado, você acaba ficando ansioso, porque está perto de acabar logo, sempre está perto de acabar. E mais que 2 horas você vai trabalhar com muito tempo de péssima qualidade. Então, imagina que até uns 20 minutos cresce o foco, vai caindo até uns 45. Depois dos 45, você começa a ter uma perda considerável, tá? Pô, e por que você está falando de 120 minutos? Porque tem gente que consegue manter o foco por mais tempo. A gente está falando em questão média aqui. Qual era o tempo que eu usava e qual é a minha primeira recomendação para os alunos? Os meus alunos no programa de coaching, eles partem geralmente com 90 minutos. Então, era o tempo que eu estudava. Eu estudava 3 tempos de 90 minutos e trabalhava dessa forma. E aí, meu tempo, minha atenção, ela fica legal até uns 30 minutos, 20, 25 minutos, 30, depois vai caindo. Mas aí, quando dá 1h10, eu já estou fazendo questões de fixação. No método 4.2, a gente faz questões todos os dias. E aí, eu consigo trabalhar. Quando tá ficando chato, eu estou nas questões já. Aí, já mudei a forma. Já mudei a dinâmica. Já voltou o foco de novo, tá?
Então eu vou trabalhar sempre dando susto no cérebro. Imagina que você vai trabalhar sempre com um movimento, para não ficar entediado, porque o tédio ele gera perda de qualidade no estudo, tá? Então vejam que é um detalhezinho que vocês têm que entender, têm que incorporar para aumentar a qualidade do estudo de vocês, tá bom? Não adianta querer estudar de qualquer jeito, não é assim que a banda toca, beleza? Então é isso, pessoal. Quem não tiver inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Quem não me segue, vai lá, @prof.rafaelbarbosa, beleza? Me segue lá no Instagram, dicas diárias. E tem aqui na descrição do vídeo o link aí, o link para o programa de coaching, se você quiser ser acompanhado por mim, tá? Ou pela Fernanda Barbosa, ou pelo Paulo, enfim. Tem outros coaches no Método 4.2. E aí é só chegar, vai ser um prazer imenso aí te atender, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!